Mas sabe o que aconteceu? Deus fez o rei sonhar. O rei sonha. Ei, escute. Muitas vezes, para Deus nos exaltar, Ele faz até outro sonhar. Até que você não conhece, Deus vai sonhar para te ajudar. Até que você jamais imagina, Deus vai sonhar para abrir as portas para tu passar. Deus fez o rei sonhar. E o que tem a ver o rei com o prisioneiro? O problema é que o rei precisava de um intérprete, e ninguém conseguiu convencer o rei das interpretações. Diga para quem está do seu lado: aí foi que alguém lembrou-se de José. Aleluia. Alguém chega no rei e diz: rei, tem um rapaz lá na prisão, prisioneiro, interpretador de sonho. Afinal de contas, quem vai para a prisão não é mentira. Afinal de contas, quem vai para a prisão não é quem não presta. Mas no meio de muitos, Deus tem seus inocentes. Ele estava lá maltratado, humilhado, rejeitado, machucado, inocentemente, simplesmente para que uma grande obra fosse realizada na vida dele. Hoje nós vivemos numa época que as pessoas ficam subjugando os outros. Por que fulano é cego? Ah, você deve cometer um pecado gravíssimo. Por que fulano é paralítico? Não se conserta, irmão. Não vive uma vida abençoada, precisa desse jeito. Por que fulano vai para frente? Isso aí tem pecado até o lado negativo. Para subjugar, julgar as pessoas. Alguém chegou a Jesus e disse: por que fulano nasceu cego? Quem pegou foi seus pais? Jesus disse: ninguém pegou, nem ele nem seus pais. Ele está nessa situação para a única finalidade. Qual? Para que o meu nome fosse glorificado. Por quê? Porque hoje é o dia de curar. E ele vai sair aqui curado. A vida dele vai sair aqui mudar. E quem vai ser honrado com isso? O nome de Jesus. Essa pode ser a tua situação, pastor. Por que tanta dificuldade na minha vida? Porque o nome de Jesus quer ser honrado na tua vida. O nome de Jesus quer ser glorificado na tua vida. Deus quer exaltar o seu nome através da tua situação. E para que tu testemunhe aquilo que Deus vai fazer. Chama o prisioneiro, humilde, simples. Ele interpreta os sonhos. Só que Deus faz a coisa bem feita. José não era só interpretador de sonhos. José era um administrador de empresa formado na teologia de Jesus. Ele não precisou em nenhuma faculdade para ter tanta inteligência como ele teve. Falou: rei, o sonho é esse. Quer saber como funciona? Vou te dar uma aula de administração de empresa agora. 7 anos assim, 7 anos só faz assim. E trouxe toda a orientação. Convenceu o rei. O rei diz: espera aí, esse rapaz está no lugar errado. Diga para quem está do seu lado: você está no lugar errado. Deus vai trocar o teu lugar hoje. Deus vai tirar esse lugar de sofrimento e vai te colocar no lugar da vitória. Deus vai te tirar da situação difícil que tu está passando, do caminho de dificuldade que tu está passando, e vai te colocar no caminho da vitória. Quantos creem nisso? Levante a mão e adore o Senhor. Hoje é o dia que Deus quer te honrar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que a tua vida tem jeito. Pastor, mas estão dizendo por aí que pau quando nasce torto não tem jeito. Tem sim. Deus pega o homem torto e conserta ele. Deus pega aquilo que é impossível e faz possível. Deus pega doenças incuráveis e faz o homem ser curado. Deus, nesta noite, Ele quer mudar a tua história. Deus, nesta noite, Ele quer revelar a você o Deus que tudo pode fazer na tua vida. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele falou: moço, pela mão dela, é seu agora. Ninguém mais terá o comando depois de mim, a não ser você. Depois de
ser governador do Egito. A partir de hoje tu vai legislar, administrar o nosso país. Diga para quem está ao seu lado: os anos se passaram. Quem veio aparecer diante de José, se humilhando, implorando por alimentos? Sua família. O tal sonhador, com tanta crítica, jamais eles imaginavam que ia tão rápido se cumprir o sonho de José. Sol, lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Pai, mãe, irmãos, José, nos ajude, porque precisamos do teu socorro. Quantas vezes você tem sentido humilhado, rejeitado? Quantas palavras muitas vezes são ditas que tem magoado, ferido, machucado o teu coração? Quantas pedradas tem vindo, quantas traições? Quem sabe hoje era para você estar numa posição melhor, mas alguém te traiu, alguém enganou você, alguém passou a perna em você, e você não conseguiu romper, está parado, paralisado, nada tem fluído. Mas uma coisa é certa: o Deus que nós servimos, Ele é digno de confiança. O livro de Salmos, capítulo 118, versículo 8 diz que melhor confiar nele do que confiar nos homens. E esse Deus, Ele quer trazer a vitória sobre a tua vida. Ele quer fazer uma viravolta na tua vida. Chega de viver de passado. Chega de lembrar das coisas passadas. Deus tem um novo presente para a tua vida. Deus tem uma nova história para escrever na tua vida. Tem muita gente apegada ao passado. Tem muitas pessoas que são apegadas tanto ao passado que fica lendo diários e mais diários, e quando vai ler chora e derrama lágrimas, coisas lá de não sei quanto, está lá pegado. Enquanto você estiver pegado ao passado, o presente de Deus na tua vida não vai chegar. Esqueça teu passado hoje. Se o teu relacionamento lá no passado não foi bom, Deus quer mudar o teu relacionamento hoje. Se a tua vida financeira lá no passado, de lá para cá, tem sido ruim, esqueça. Pastor, me lembra até não sei de onde, mas não esqueça tudo. Viva novos momentos. A Bíblia diz que Deus tem coisas novas para fazer. Eis que faço novo todas as coisas, diz o Senhor. Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Esqueça tudo que passou. Diz a palavra que as coisas velhas se e tudo se fez. Então diga para a pessoa só: Deus tem um tempo novo para a tua vida. E o tempo novo é hoje. Quem crê?